Fala aí, galera de casa, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estar ranqueando todos os lançadores do Brawl Stars. E lembrando que essa tier list foi feita na minha opinião, então você pode ter a sua opinião também e tudo mais. Então a gente vai fazendo várias listas, né? Mas eu vou estar fazendo aqui a minha lista e de acordo com a minha opinião, e você pode fazer a sua lista de acordo com a sua opinião. Então vamos lá, tá começando. Lembrando que a gente deve respeitar a opinião de cada um, porque cada um tem uma opinião diferente e é isso que importa. Então vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal e agora bora começar essa tier list. Bom, em último lugar, eu vou estar colocando exatamente, galerinha, a Willow. A Willow, ela não é uma brawler ruim, na verdade não. Mas a gente tá tendo muito mapa aberto no jogo, no que favorece pros brawlers que tem uma longa distância, mas os brawlers que são lançadores acaba não favorecendo tanto essa falta de paredes no jogo. Porque pra quem não sabe, os brawlers que são lançadores, eles precisam das paredes para poder ficarem meio que, bom, atrás delas apenas atirando. E sem paredes no jogo, com mapas abertos, a gente tem um grande problema. E esse problema é baseado meio que, bom, vocês sabem, nas paredes. Ultimamente a gente tá tendo poucos mapas no jogo com paredes. E para isso, né, meio que nessa situação a gente tá tendo muito problema com os lançadores. Por isso a Willow vai estar sendo a pior deles, porque ela precisa muito das paredes fechadas para poder estar funcionando. E a mecânica de veneno dela é muito boa, é como se fosse um corvo, só que sem as paredes acaba afetando muito ela, porque ela acaba não conseguindo acertar tão bem os seus inimigos. Mas atualmente ela não tá sendo aí tão ruim assim. Você pode estar tentando utilizar ela para poder tentar causar um dano na equipe adversária, mas sem paredes no jogo, a meio que a coisa acaba complicando para ela. Então ela acaba não sendo uma brawler tão boa. Então, por ela ser uma lançadora, ela precisa das paredes. E sem paredes no jogo, ela é uma lançadora que é afetada muito, porque ela é uma lançadora que é praticamente um algoz, galerinha. Meio que ela fica envenenando ali os seus inimigos atrás das paredes, né? Mas se os inimigos atravessarem as paredes, porque não tem paredes, meio que ela acaba sendo muito afetada nisso, né? Então ela acaba virando uma brawler assim, que é bem difícil de utilizar. Sem as paredes, sem o favor de tantas paredes assim no jogo, ela acaba ficando bem complicada de se tá utilizando. Então ela acaba ficando aqui, mas ela não é uma brawler ruim. Você pode estar utilizando ela muito bem, principalmente em mapas fechados, os poucos mapas fechados que tem no jogo. Em mapa aberto ela não vai sair tão bem assim, mas ela pode se sair bem em alguns mapas abertos contra tanques ou assassinos, né? Porque a maioria dos assassinos aí, se eu não me engano, a maioria ou parte deles ataca de perto. Então a Willow pode ser uma boa brawler, sem contar que o super dela, por mais que seja difícil de acertar, é uma boa opção para estar utilizando aí. Controlar o seu inimigo não é uma má ideia. Então ela é uma brawler assim que não é ruim, mas ao mesmo tempo no meta ela não tá muito boa, né, na minha lista. Na minha opinião, ela tá sendo bem afetada por causa da falta de paredes. Sem contar que agora a gente tem muitos brawlers que destroem paredes e eles estão muito bons, né? Então a gente acaba perdendo aí a utilidade um pouquinho da Willowzinha, mas ainda assim ela é muito boa, galera, para se estar utilizando em muitos modos de jogo. Sem contar que ela tem muitas mecânicas de defesa. Mas sem as paredes ela acaba ficando aqui, infelizmente. Mas ainda assim, ela é uma brawler muito boa, com uma mecânica de veneno que causa muito dano, um acessório de defesa e ainda uma super muito legal, galera. Muito bem, que pode ser muito bem utilizada, né? Então, ela vai estar ficando aqui, mas ela não é uma brawler ruim. E agora tá na hora da gente falar do Grom, galerinha. Bom, o Grom, ele é um lançador muito simples. E por mais que a Willow esteja pior do que ele nessa lista, esteja atrás dele, ainda assim, ele é um brawler que não vai escapar tanto. Porque, como eu disse, as faltas de paredes em alguns mapas não tá indo bem com ele. Alguns mapas em que o Grom era muito bom, ele tá se saindo um pouquinho ruim.
Então ele vai ficar aqui também, porque ainda que existem muitos Brawlers com paredes no jogo, ele não se sai tão bem, por mais que ele seja meio que um lançador com uma mecânica muito diferente. Ele é um lançador que precisa de muitas coisas, precisa de muitas estratégias para poder estar se jogando direito com ele. Então ele vai estar ficando aqui. Ele é um ótimo lançador para poder estar utilizando, mas por mais que ele consiga causar muito dano com poucos recursos, ainda assim ele é um Brawler assim que não tá muito bem para poder estar se jogando. Ele é aquele tipo de lançador que você pode estar utilizando para tentar afastar alguns algozes ou alguns Brawlers que estejam vindo na sua direção. Mas o problema é que se eles se aproximarem demais, o Grum acaba ficando... Como é que eu posso dizer? Ele acaba ficando meio que ruim. O Grum, ele é um Brawler que é para se utilizar de longe, galerinha. Porque se ele for utilizado de perto, ele não vai conseguir aguentar, né, a pressão, toda a pressão, e vai acabar perdendo. Então, ele é um Brawler que precisa ser utilizado a longa distância, porque a curta distância ele não vai prestar, porque o ataque dele é aquele ataque que tem que ir pra cima e depois pra baixo. Então, isso acaba meio que fazendo com que o ataque dele fique demorado, e meio que demora, é uma das coisas que você não quer meio que na sua partida, né? Demora. Então, mas ainda assim ele é um lançador muito bom, assim como a Willow, você pode estar utilizando ele, mas ainda assim ele é um Brawler que sofre bastante com as faltas de parede, e não era para isso acontecer, mas infelizmente está acontecendo, então ele vai estar ficando aqui também. A Willow é muito bom, ele também, eu fiquei até em dúvida em colocar ele ou ela na frente. Eu acabei colocando a Willow porque a Willow, ela sofre muito, um pouco mais na falta de parede, mas ele também sofre bastante. Então eles vão estar ficando aí praticamente empatados, tá bom, galerinha? Mas ainda assim, o Grom é um Brawler muito forte e pode ser utilizado em muitos mapas fechados e até alguns mapas abertos também. Por ele ter essa vantagem de poder ser utilizado em mapa aberto, eu resolvi colocar ele na frente da Willow, mas ainda assim eles estão praticamente ali empatados. Então, ele é uma ótima opção para estar utilizando, mas ele não vai subir tanto assim, porque ele é um Brawler assim que não tá melhor do que os outros. Mas agora, galerinha, a gente vai estar falando aqui do nosso queridíssimo Sprout, galerinha. O Sprout, assim como o Willow e o Grom, na verdade, ele não é um lançador ruim, galerinha, mas ele tem o mesmo problema que o Grom, que é meio que a aproximação dos Brawlers inimigos. Ele é melhor que o Grom porque ele tem a mecânica de quicar, né? Dos ataques dele meio que quicarem depois de caírem no chão. Então é mais fácil de acertar os inimigos, mas ainda assim ele vai estar sendo um Brawler ali que é muito afetado pelas faltas de parede, porque ele é um Brawler, galerinha, que precisa das paredes, porque ele é um Brawler que no Super ele constrói uma parede, ele é um Brawler que precisa das paredes para poder atacar, sem contar que as paredes servem para manter os inimigos distantes, e o Sprout, que precisa que os inimigos estejam distantes, meio que precisa das paredes para isso, mas tendo tantos Brawlers assim que destroem as paredes, ou poucas paredes no jogo, isso acaba complicando a vida do nosso Sprout, né, galerinha? Fica bem difícil de estar jogando com ele sem paredes no jogo, porque o Sprout precisa de paredes, e sem paredes no jogo ele vai ficar ruim e não vai dar pra jogar com ele, galerinha. Mas ele é um ótimo lançador que você pode estar utilizando até pra curar aí, né? Ele é basicamente também um suporte que pode estar sendo utilizado. Então ele é um Brawler bom que pode estar sendo utilizado para muita coisa, mas ainda assim, pelas faltas de paredes, ele vai estar ficando aqui porque, galerinha, ele precisa manter os inimigos afastados, porque senão o ataque dele não vai conseguir acertar os inimigos. É muito difícil de estar acertando os inimigos sem as paredes, sem os inimigos estarem distantes, então meio que ele precisa das paredes
Tanto até que o super dele é uma parede. Então ele vai estar ficando aqui, mas ele não é ruim. Ele pode estar sendo utilizado bastante nas partidas aí. Mas sem paredes você não vai estar conseguindo utilizar ele tão bem, porque ele precisa das paredes, e sem as paredes ele não vai conseguir causar o dano dele, sem contar que ele também tem um super que é pra isso, e sem as paredes ele também vai conseguir tomar mais dano, e ele é um brawler com pouca vida, então ele precisa das paredes. Literalmente é um brawler que é igual o Hank, ou a parede ou não é nada, galerinha. Ele precisa das paredes, ele precisa de qualquer jeito, galerinha. Então, ele não é um lançador ruim, ele só é um lançador que sofre pelas faltas de parede. E como a gente não tá tendo tanta parede assim no jogo, ele vai estar ficando bem aqui. Agora, pessoal, a gente vai estar falando aqui do Tiki, que é um ótimo lançador para poder deixar os inimigos longe, né? Ele é um ótimo lançador que pode estar sendo utilizado aí em muitos mapas. Ele tá tão na frente assim na lista porque ele é um brawler assim que não precisa tanto assim das paredes. Ele é um brawler assim que, por mais que seja muito chato em muito modo de jogo, onde ele se esconde nas paredes, ele é um brawler assim que a única coisa que ele precisa é defesa. E ele já tem um acessório e um super que ajuda ele nisso. Então ele não precisa tanto assim das paredes, especificamente delas, como os brawlers anteriores. Então ele vai estar ficando aqui e pode ser muito bem utilizado, sem contar que ele é um brawler que você consegue lá no começo do jogo. Então é uma ótima notícia saber que ele tá tão alto assim na lista, porque ele é um brawler que não precisa tanto das paredes, porque ele já tem muitas mecânicas de defesa que são utilizadas na partida ao longo que ela vai acontecendo. Ele é um brawler lançador que tem muito alcance mesmo. Ele é um brawler que tem um acessório e um super de defesa que já ajuda ele, né, a sobreviver na partida. E por mais que tenham muitos brawlers que counteram ele ainda assim é um brawler que pode estar sendo utilizado muito mesmo. Então ele vai estar ficando aqui e é um ótimo brawler, galerinha. Sério, ele não precisa tanto assim das paredes, então ele vai estar ficando aqui. E ele já tem, assim, coisas que ajudam ele a ganhar na partida muito facilmente. Então é ótimo ver o nosso querido Tiki aqui. E sem contar que eu gosto muito de jogar com ele, atrapalha muito o Tiki nas partidas. Então eu gosto muito de jogar com ele por esse motivo, porque atrapalha bastante quando ele tá na partida. Agora a gente vai estar falando de outro brawler que não precisa tanto assim das paredes. E sim, o que ele precisa é manter distância e também de mecânicas de defesa. Bom, a gente vai estar falando do Barley. O Barley é um ótimo brawler para causar dano. Ele é um brawler perfeito se você quer causar dano. Sem contar que ele tem um acessório para poder se defender e um acessório para poder se curar. Então os dois acessórios dele servem para poder defendendo ele. Então ele é um brawler assim que não precisa das paredes. Sério, ele não precisa tanto assim das paredes, então ele sobe bastante no meta. Sem contar que ele tem um super assim que toda vez que você taca o super ali, meio que você cria uma parede ali. Os seus inimigos não vão passar por ali. Sério, meio que quando você usa o seu super, você obriga os seus inimigos a darem meia volta e ter que ir por outro canto, porque no super dele ninguém tem coragem de passar por cima. Então ele é um brawler muito complicado de estar se utilizando contra, né, de estar se jogando contra, porque ultimamente ele tá sendo um brawler assim que ele tá sendo muito forte. Você simplesmente bloqueia a passagem dos seus inimigos só apenas utilizando o super. Sem contar que o super dele é muito fácil de estar se carregando, porque ele é um lançador que carrega o super facilmente. Ele é um lançador que consegue causar um dano muito bom. Sem contar que quando você usa o super, você simplesmente tampa a passagem dos seus inimigos. Ninguém vai querer passar por cima das poças do Barley depois que ele lançar o super naquele local.
Bom, meio que os acessórios dele, os dois são um tipo de mecânica de defesa. Um serve para poder deixar o inimigo com lentidão, para poder fazer o Barley ficar um pouco melhor, para conseguir fugir, sair de perto do Brawler inimigo, enquanto o outro é para curar ele e os seus aliados. Então é uma ótima opção. Então ele é um Brawler assim que não sofre nada, praticamente nada, com o sumiço das paredes. Então pode estar sendo utilizado em muitas opções de mapa. Então ele é um ótimo Brawler que pode estar sendo utilizado em muitos lugares. E sem contar que ele tem mecânicas de defesa muito boas. De qualquer forma, ajudam ele a poder fugir ou até mesmo para rushar. Eu tô vendo pessoas malucas que estão utilizando o Barley para poder rushar e eu acho isso maluquice, mano. Mas ele vai estar ficando aqui. Ele é uma ótima opção para ser um lançador na partida. E agora a gente fala de um dos melhores Brawlers curadores do Brawl Stars, galerinha. E eu tô falando do Barry. Galerinha, o Barry, ele é um ótimo curador. Ótimo. Quando eu falo ótimo é porque ele é ótimo mesmo. Ele é um bom curador que você pode estar utilizando. Ele cura a si mesmo, ele cura os seus aliados. E ele faz isso muito bem, galerinha. Sério, ele é um dos melhores curadores que tem. Mas meio que ele não sofre com o desaparecimento das paredes, mas ele sofre um pouquinho só, mas ele não sofre tanto, ele só sofre um pouco, mas ele não sofre tanto assim do jeito que a gente espera. Ele é um dos melhores curadores do jogo, se não o melhor. Ele é o melhor curador, talvez, provavelmente, porque ele é um Brawler que consegue causar muito dano e é um Brawler que consegue curar também muito, gente. Ele cura muito, ele causa muito dano. E por mais que ele sofra um pouco com o desaparecimento das paredes no Brawl Stars, ainda assim ele consegue estar causando dano, consegue estar se curando também. E uma das coisas que ajuda ele a ficar muito bem no meta é meio que o tempo que as poças de sorvete dele ficam no chão. Sério, gente, elas ficam, se deixar, elas ficam ali por 1 ano. Elas ficam ali causando dano. Tanto que se ele tivesse veneno, ele seria o Brawler mais broken do jogo. Porque fica muito tempo. Experimenta tentar ficar parado numa poça do Barry. Sério, você vai praticamente ali vai morrer. Porque não tá dando. Ele é um Brawler muito forte como curador. E ele é uma ótima opção. Bom, então ele é uma ótima opção mesmo para estar utilizando. Ele é um bom curador que pode estar ajudando seus aliados ali. Se depender do Barry como curador, você vai conseguir ter um bom desempenho, porque ele é um ótimo mesmo lançador e ele é um ótimo curador também, galerinha. Então ele vai estar ficando aqui bem alto no meta, bem alto mesmo. Não é o melhor curador de todos, quer dizer, não é o melhor lançador de todos, mas ainda assim ele é uma ótima opção para estar utilizando em muitos modos de jogo, principalmente na questão do dano que ele consegue causar por causa das poças dele, que ficam muito tempo no chão, galera. Muito tempo mesmo, fica muito tempo. E o super dele também ajuda ele a curar ainda mais os seus aliados, galera. Então ele vai estar ficando aqui. Ele é uma ótima opção e é o melhor curador do jogo praticamente, porque cura muito e causa muito dano, galerinha. Sério, ele é um Brawler assim que é surreal ver a cura dele. Ele não é um Brawler assim surpreendedor, mas ele é uma ótima opção para estar utilizando em mapa fechado, mapa aberto, qualquer modo ele consegue estar fazendo muita diferença aí, né, galera? Então você vai estar utilizando ele aí em qualquer modo, e em qualquer modo ele vai conseguir te pressionar bastante, por mais que ele não é exatamente tudo isso, mas ele é uma ótima opção mesmo. Então utiliza ele aí. Ele é um Brawler épico, dá pra conseguir ele bem fácil. Então ele é muito forte mesmo. E eu acho que se ele fosse... Ele é um daqueles Brawlers que se subisse a raridade de épico pra mítico, com certeza a gente entenderia o porquê. Porque ele é muito forte, gente. É muito forte mesmo. Então foi isso. E agora a gente vai pro próximo Brawler. Mas não se esqueçam que o Barry
tá muito bom no meta. Agora a gente fala do top 3, galerinha. Estamos no top 3 e a gente vai estar falando do nosso Dynamike, galerinha. O Dynamike, ele é um brawler assim que consegue causar muito dano, mas com as faltas de parede no jogo ele não está sendo tão utilizado, porque ele é um brawler que serve para quebrar parede. E sem parede no jogo, como é que ele vai quebrar parede? Não tem parede, como é que ele vai quebrar parede? Quebrar parede invisível. Como não tem parede, ele não está sendo tão utilizado, mas ainda assim ele é um brawler que consegue causar muito dano. Ele recebeu uma hipercarga muito forte e é um brawler muito bom para estar utilizando em qualquer tipo de mapa. Tendo parede ou não, ele é um brawler que causa muito dano, que cumpre a sua função como lançador e detonador, porque ele detona as partidas de uma forma assim que é surreal, galerinha. Sério, ele é um brawler muito bom, por isso que ele tá aqui no top 3. Ele é como se fosse um kit, quer dizer, um kit não, um tique melhorado. Ele é um brawler muito, muito bom pra se estar utilizando. Então ele vai estar ficando aqui no top 3, galerinha, porque é um bom quebrador de muros, é um bom quebrador de paredes e é uma ótima opção para se estar utilizando em todo lugar, galerinha. Todo lugar mesmo, ele é uma ótima opção para se estar utilizando. Causa muito dano, destrói tudo que é canto de parede e recebeu uma hipercarga que é surreal, galera. É muito, muito, muito forte mesmo. Muito forte, que ajuda a você a acertar os seus supers de maneira mais fácil e carregar logo outro super. Então, ele é um brawler assim que quando chega, os outros lançadores acabam fugindo. Mas ainda existem 2 lançadores que se saem melhor do que ele. Agora, galerinha, a gente vai chegar num nível assim que vocês não estão entendendo. A gente vai estar falando do Larry e Lowry, galerinha. Larry e Lowry são top 2, galerinha. Na minha opinião, eles são top 2 lançadores. Eles são tipos de lançadores muito bons mesmo. Sério, essa dupla aqui é perfeita. Primeiro que o Larry, ele é um ótimo brawler lançador que consegue causar dano duplo nos inimigos. Segundo, que ele tem um super que é muito bom, que é o Lowry. O Lowry é meio que um tanque que também serve para poder causar dano e counterar aí os brawlers que o Larry não consegue counterar. Por mais que eu confunda o nome de Larry e Lowry, eu confundo sempre o nome deles, eles são lançadores e eles são uma dupla de lançador e tanque muito boa, galerinha. Sério, tanto o Larry quanto o Lowry são ótimas opções para você estar utilizando em mapa que tem parede, em mapa que não tem. Usem tudo que é canto, porque eles são muito bons. Eles causam dano duplo, eles conseguem acabar com brawlers que não tem assim mecânica de defesa contra tanque, contra lançador, por exemplo, um super do Buster, talvez. Eles conseguem estar ajudando aí bastante. Então, eles são ótimas opções e vão estar ficando aqui em segundo lugar, porque eles não sofrem praticamente nada com a perda de paredes aí do jogo, né? Sem paredes no jogo, eles não sofrem praticamente nada. Essa dupla aqui, com certeza, é inimaginável. São muito fortes juntos. Mas agora, galerinha, a gente vai estar falando, na minha opinião, da melhor lançadora do jogo, que a gente vai estar falando. Que eu falei errado o nome no shorts, mas na verdade o nome dela não é Gigi, e sim é Juju, galera. Eu tinha confundido lá o nome dela, mas ainda assim, pra mim, ela é a melhor lançadora de todas. Galerinha, pra quem não sabe, ela tem a mecânica de como é que é o nome? De ambiente, meio que conforme onde ela está no ambiente, o ataque dela muda. E ambos os modos dela são muito bons, galerinha. Sério, ela tá aqui porque ela tem essa mecânica muito diferenciada que renova o jogo, né? Brawlers que renovam o jogo, pra mim, estão no topo do meta, porque são coisas novas, né? Eles trazem coisas novas pra gente, que são coisas legais, galerinha. Sério. O modo terra é o modo em que ela causa mais dano nos inimigos. É o modo assim onde ela consegue causar o maior dano dela, o maior dano de todos. O modo planta é o modo onde ela tem mais alcance,
por mais que ela cause menos dano, nesse modo ela é um modo que ela tem mais alcance. E eu acho que é um dos maiores alcances do jogo. Sério, é um alcance muito grande que me surpreendeu no Brawl Talk. Sem contar que ela é uma Brawler que tem uma coisa muito legal, que é a mecânica de andar nas águas, galerinha. E no modo água dela, ela consegue estar desacelerando os inimigos. Sério, é um slow assim que não é tão bom assim, mas é um slow que só é bom por causa do tempo que ele dura. Porque, mano, como você tem 3 munições, o slow com certeza vai ficar ali no inimigo o tempo todo. Então ela é uma Brawler que tem uma mecânica muito boa. Essa mecânica de ambiente dela é de causar mais dano, ter mais alcance ou causar slow nos inimigos. Sério, tudo é uma ótima ideia no que faz ela ser uma lançadora que faz o que os outros lançadores fazem de uma forma muito boa. Sem contar que ela tem um super onde ela invoca o Gris, ou também chamado de Gregory. Bom, e esse boneco é um boneco assim que é o terror. Por quê? Porque ele tem um alcance, o maior, a torreta que tem um dos maiores alcances do jogo todo. A torreta tem mais vida do que a própria Gigi, sem contar que é uma torreta muito forte mesmo. Causa um dano médio, tem mais vida do que a própria Brawler que a invocou. Então é uma Brawler com uma mecânica muito engraçada, muito legal. Eu gosto muito dela, na minha opinião. Ela é a melhor Brawler de todas, galera. A melhor Brawler lançadora ultimamente. Ela não sofre com perda nas paredes, já que ela tem essa mecânica de ambiente. Então, se não tem água, tem. Se não tem terra, tem água. Se não tem terra, tem planta. E se não tem planta, com certeza deve ter outra coisa. Então, ela é uma Brawler muito boa mesmo. Ela tá causando muito dano, ela tá fazendo estrago. Por mais que ninguém falou tanto sobre ela, ela é uma Brawler muito boa. Mas então, galerinha, essa aqui foi a nossa tier list de melhores e piores lançadores. Eu espero que vocês tenham gostado, mas lembrando que foi a minha opinião, tá, galerinha? Na minha opinião, essa foi a minha tier list. Vocês podem montar a tier list de vocês também. Se eu esqueci de algum Brawler lançador aqui, vocês me falem. Sem contar que a gente vai ter novos Brawlers no futuro. Então eu não sei que ano você tá vendo esse vídeo, mas provavelmente você vai estar vendo depois, um pouco tempo depois dele ser lançado. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, né? É isso. Em breve eu vou estar postando outras tier list, né? De Brawlers assassinos, talvez. De Brawlers detonadores, de controle. Então, essa foi a nossa tier list de lançadores. A Juju, ela, pra mim, é a melhor lançadora de todas por causa da nova mecânica dela. Mas talvez eu mude de opinião alguma hora. Talvez vocês tenham outra opinião. Então eu quero saber a opinião de vocês também. Façam aí o vídeo de vocês também, se vocês quiserem, talvez. Montem aí a tier list de vocês. Mas então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu coloquei a Willow em último lugar, mas só por causa disso, ela não é a pior Brawler do jogo, né? Ela não é a pior lançadora de todas. Ela não quer dizer que ela é uma Brawler ruim. Na verdade, ela é uma Brawler boa. Você pode estar utilizando ela aí em muitos lugares. Eu não chamei ela de Brawler ruim. Eu só falei que ela é uma Brawler que sofre bastante com a perda das paredes. Mas ela é uma Brawler que pode estar sendo utilizada aí. Inclusive, você pode estar achando que ela é a melhor lançadora. Então pode jogar com ela, não tem nenhum problema. E se você acha que eu esqueci de algum Brawler lançador, pode falar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.